consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. Ouro eu consigo só admirar, se olhando eu possa Deus adorar. Está gravando. Acho que é isso. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com a continuação do nosso Lendo os Evangelhos e nós estamos já no terceiro vídeo da parte do encontro de Jesus com Nicodemos e vamos fazer a continuação. Tem que começar 2 vídeos anteriores a esse, Lendo o Evangelho parte 27 e parte 28. E agora vamos fazer a parte 29. Vamos voltar aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. Capítulo 3. Então, só recapitulando um pouco, Jesus se encontra com Nicodemos e Nicodemos ele pergunta: Mestre, ele fala: Mestre, bem sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. No versículo 5. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Espírito. O que acontece? Nesse momento, Jesus explica como é que é o processo de conversão através da atuação do Espírito Santo no coração daquele que crê em Deus e crê no Evangelho. Como já dissemos nos vídeos anteriores, a nação judaica estava necessitando, não só a nação judaica, mas todo crente em geral, estava necessitando de uma transformação verdadeira, de um pedido de ajuda, de um pedido de salvação que não vinha através das próprias obras, e sim através da graça, do sacrifício do Messias. Então, ele falando com Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, isso significava que toda aquela carga errada que ele tinha aprendido como a salvação, na verdade, não era aquilo. Ele tinha que nascer de novo, como se fosse um resetar da mente, para que a mente ficasse pura, como se fosse uma criança, para receber as palavras de Deus. Ele tinha que aprender novamente. Nós temos que, muitas vezes, passar por essa situação de ter que aprender novamente, para assim ganharmos a salvação. E ele diz assim, Jesus ilustra o poder do Espírito Santo através do poder de atuação do Espírito Santo em um cristão, através dessas palavras aqui, ó. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Carne significa a pessoa que ainda não foi convertida, mas aquela que foi convertida pelo Espírito Santo, ela já age em prol do Espírito e não da carne. A carne age para o mundo, mas o Espírito age para o Espírito. Há essa diferença entre carne e Espírito. A carne busca os prazeres do mundo. O Espírito busca os prazeres eternos de Deus. Por isso que mais para frente Jesus diz que nada tem com o mundo. O mundo jaz no maligno. E ele diz mais aqui, ó: o vento sopra onde quer,
você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de Espírito. O poder de atuação do Espírito Santo em uma pessoa, ele pode até ser demorado, mas pode ser rápido, pode ser demorado, vai ser sempre aprimorado com o passar dos anos. A pessoa vai começando a rejeitar aquelas coisas que existiam no mundo, aquelas coisas que ela via prazer, mas assim, começa a ver com outros olhos de que, na verdade, aquilo não levava a nada. Ela começa a rejeitar aquelas coisas do mundo e a procurar as coisas divinas, a acreditar mais nas coisas de Deus, procurar primeiramente a salvação, e acaba por verificar que aquilo que ela seguia antes não era o verdadeiro, não era o real, não era o que purificava a alma dela. Por isso que aos poucos ela vai se emparelhando com os ensinamentos de Cristo e da Bíblia Sagrada e os ensinamentos de Deus. Então, para quem olha de fora, ele pensa que aquilo é um maluco, aquele que está sendo convertido pelo Espírito Santo é um maluco. Para o olho mundano, é um maluco, mas não. Essa loucura toda, na verdade, é sabedoria para Deus. O que nós estamos vendo sabedoria, o mundo olha para a gente e vê como pessoas malucas, porque eles não conseguem entender a graça do Espírito Santo. É por isso que, para eles, a atuação do Espírito Santo é como um vento. O mundano não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas consegue escutar a sua voz e consegue sentir. Mas assim é todo aquele que é convertido pelo Espírito Santo. Ele age em prol de Deus, ele faz coisas novas, tudo se torna novo. Então, através disso, nós temos uma pequena ilustração aqui sobre a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. E Nicodemos, diante de toda essa situação, ele começa a entender, mas ao mesmo tempo ele já começa a se tornar como criança. Ele começa a aceitar o ensinamento de Cristo. E com todas as dúvidas que aparecem nas nossas vidas, ele pergunta aqui no capítulo 3 do versículo 9 de João. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Aí Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Por quê? Jesus já está dizendo aqui que como ele era mestre em Israel, na verdade quem tinha que entender dessas coisas era ele. Ele estava numa posição alta na sociedade israelita da época. Ele estava numa posição grande, numa cadeira grande eclesiástica. Mas ao não entender essas coisas simples sobre a palavra de Deus, como a atuação do Espírito Santo, Jesus fala bem assim, pergunta para ele: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? E em seguida Jesus fala do testemunho que ele deu em Jerusalém, o testemunho que ele deu no templo, os milagres que ele fez, mas assim, a grande maioria da aristocracia eclesiástica não escutou a sua palavra. Por isso que ele diz que nós testemunhamos o que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Aí ele segue aqui no versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Por quê? Porque Nicodemos pensava que do ensinamento terreno a respeito da palavra de Deus, ele já tinha tudo. Mas ele precisava saber sobre pensamentos celestiais, sobre dúvidas primordiais, aquelas dúvidas mais difíceis de se saciar, de se explicar. Nicodemos queria a resposta através do suposto Messias, na qual nós sabemos que é o Messias verdadeiro, que é Jesus Cristo. Mas Jesus ele fala aqui: Nicodemos, vocês da aristocracia judaica, eu lhes falei de coisas terrenas. Como eu estou falando aqui, nesse momento aqui agora, sobre a atuação do Espírito Santo, e vocês não creram, vocês não entenderam.
Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Que era o que Nicodemos queria no início do debate. Por isso que ele já veio falando, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Só que Jesus corta ele e fala bem assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cristo diz no verso 13, Nicodemos, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A partir desse momento, Nicodemos começou a compreender a palavra de Deus, porque no momento que Jesus fala assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque essa questão aqui, que ocorreu lá no Antigo Testamento, se eu não me engano no livro de Números, numa ocasião em que, depois de libertado pelo poder de Deus, o povo de Israel começa a resmungar, começa a reclamar que seria melhor eles terem ficado no Egito do que ter ido para o deserto passar fome. Mas aí vem serpentes e começam a picar o povo de Israel. E o povo de Israel pede para Moisés implorar a Deus para que dê a salvação para eles. Então, o que ocorre? Deus fala para Moisés criar uma serpente. E Moisés faz uma serpente de ferro e prende numa haste e deixa ela pendurada, essa serpente. E Deus fala bem assim, fala para o povo que quando eles forem picados por uma serpente, eles olhem para a serpente que está no poste. Porque no momento que eles olharem, eles não morrerão pelo veneno da picada da serpente. Não era uma coisa de idolatria. Na verdade, era só uma questão de obediência à palavra de Deus. Só pelo fato de olhar para a serpente e ter fé no que Deus disse, se olhar para a serpente será curado, o povo conseguia ser curado dessa pena de morte através da picada da serpente. Mas assim, o símbolo da serpente é o símbolo do pecado. O pecado pica o povo de Israel. E o povo de Israel, ele tem que olhar para a serpente que está no poste, que é o reflexo da serpente que o mordeu. A imagem da serpente no poste é a imagem do pecado. É a imagem de Cristo crucificado, porque Cristo tomou para si todos os pecados da humanidade. A picada da serpente no povo de Israel era a condenação de morte, por causa da condenação que todos nós recebemos após transgredirmos a lei de Deus. E nós, por mérito próprio, não conseguimos ter a nossa salvação através dos nossos próprios méritos. Mas daí Deus vem em forma de pecado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em forma de pecado, o pecado tem o simbolismo da serpente que pica a pessoa. Jesus vem da mesma forma do pecado, em corpo de carne, sujeito a pecados, pega o pecado de todos nós e é grudado na cruz, no poste. E assim como a serpente, o símbolo de Deus perdoando os pecados, assim também Jesus é levantado, assim como a serpente foi levantada, e todos que olhassem para a serpente seriam curados da pena de morte, assim também somos todos nós. Se nós olharmos para Cristo erguido na cruz e termos a convicção, a fé de que, crendo em Jesus, nós seremos salvos, sim, nós seremos salvos da condenação de morte através do que a lei diz, que todo o pecador deve morrer. Cristo pega e fala bem assim, assim como a humanidade
está em volta de pecados, no símbolo da serpente, eu venho aqui para a terra na mesma forma de pecado, na mesma carne, sujeito a todos os tipos de pecado. Eu mostro que se os meus filhos não conseguem seguir a minha lei, estão condenados à morte, que eles não morram. Eu venho aqui na terra, eu mostro que a lei é verdadeira, eu não cometo nenhum pecado, mas eu sou condenado injustamente porque eu quero absorver todos os pecados, eu quero morrer no lugar de cada um dos meus filhos. E é por isso que Cristo absorve todos os nossos pecados e coloca em si mesmo. E Ele é sacrificado no nosso lugar, na cruz do Calvário. É por isso que Nicodemos começou a ter uma compreensão. É claro que com o passar do tempo, quando Nicodemos viu Jesus sendo crucificado, ele lembrou rapidamente dessas palavras de Jesus que dizia: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Entenderam? Símbolo, a serpente picava o povo na época, mas o povo olhava para o símbolo da serpente grudada no poste, que foi erguida, e com fé na palavra de Deus, eles não morriam com o veneno da serpente. Assim como nós, quando pecamos, estamos contaminados pelo pecado, merecemos a morte, nós olhamos para a cruz de Cristo e temos fé na salvação através do seu sacrifício e nós somos perdoados nos nossos pecados. Esse é o simbolismo entre a picada da serpente, o que significa o pecado entrando em nossa vida, e a serpente de ferro erguida no poste em forma do pecado, da serpente que nos picou. Assim também Cristo vem aqui na terra, na forma humana, ele se rebaixa, ele é divino, ele se rebaixa até a nossa condição, ele vira um ser humano como nós, ele passa pelas mesmas tentações, ele vence as tentações, ele não entra em pecado. Se Adão era um homem perfeito no início da nossa era, mas ele entrou em pecado, mesmo tendo tudo. Cristo veio na mesma imagem de Adão, só que ele não tinha nada aqui na terra, mas ele mostra que a lei de Deus é santa e ele obedece a lei até o fim. E, mesmo assim, é condenado injustamente. Mas essa injustiça foi em prol de todos nós, porque ele morreu no nosso lugar. Porque assim como o povo olhava para a serpente antigamente e era salvo, assim todos nós, se olharmos para Cristo na cruz, também temos o direito da salvação. Porque no momento que nós cremos que Jesus foi sacrificado por nós, e nós temos uma transformação em nossa vida, nós nos tornamos um novo homem, e assim Cristo atua no reino dos céus, no santuário celestial, como o nosso advogado. Correto? Ainda temos o final da conversa aqui com Jesus e Nicodemos, mas isso vai ficar para o quarto e último vídeo da série do Nicodemos. Falou, galera!